Olá a todos, a gente dá início aqui a mais um podcast SBC, a Sociedade Brasileira de Coluna, sediada no Congresso Brasileiro de Coluna, na edição de Recife. A gente tem hoje aqui o privilégio e a honra de conversar com o grande arquiteto de tudo isso aqui que a gente está vivendo no Congresso Brasileiro de Coluna de hoje, que é o Dr. Carlos Romero, presidente do Congresso. Gostaria de bater um bate-papo com o Carlos e ele contar pra gente o tamanho desse evento, né? O que fez com que esse evento fosse possível, quais as dificuldades. A gente vai ter um bate-papo bem bacana aqui. Queria que o Carlos se apresentasse para todos vocês. Alô, bom dia a todos. Eu sou Carlos Romero, sou aqui de Recife e tenho um orgulho que a gente chama aqui nordestino, um orgulho superlativo recifense e nordestino em receber esse evento, um evento que foi desenhado em 2019 e que devido à pandemia houve algumas mudanças. A gente até foi aventada a possibilidade de mudanças até de sede, de local, mas que estamos aqui realmente com sucesso, o congresso lotado, as salas lotadas, as vagas de pré-congresso completamente preenchidas e vamos conversar bastante sobre isso. É um prazer falar com você. Carlos, para mim é uma missão e uma sensação maravilhosa estar aqui com você. Você, além de um profissional excepcional, de um grande líder, um líder nato, é meu amigo há muito tempo. Então eu tenho um grande prazer de estar aqui contigo, né, fazendo essa entrevista. E, assim, é um orgulho gigante para todos nós ver o que você conseguiu construir aqui em Recife com esse congresso, né? O Congresso Brasileiro de Coluna hoje é a 19ª edição e a gente já tem aí números que mostram que essa é, sem dúvida nenhuma, a maior edição do Congresso Brasileiro de Coluna. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os números desse evento. Conta pra gente o que é o SBC, ou o Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna, em números. Realmente, o CBC foi uma coisa, aqui em Recife, foi uma coisa que surpreendeu a todos pelos números, né? Os números médios do Congresso Brasileiro de Coluna antes da pandemia circulavam entre 900 e 1.000 participantes, um pouco menos. Isso vem subindo. Há cerca de 20 anos, na realidade 17 anos, em 2007, houve um congresso aqui em Pernambuco, que foi em Porto de Galinhas, que foi presidido na época por Dr. Alexandre Machado, que vai receber até uma homenagem na abertura. E naquela época foi meu primeiro Congresso Brasileiro de Coluna, tinham 300 participantes. Então, em 2007, houve um número de 300 participantes. E isso veio crescendo com o tempo, gradativamente, até que chegou assim, em São Paulo, em 2019, que foi o ano que Recife foi eleito. Em São Paulo tinha cerca de 900 e pouco participantes, não lembro o número exato, e veio a pandemia. Parou-se o Congresso, antes era só em anos ímpares, 2019, 2021, 2023, a programação para Recife era 2023, e no meio dessa pandemia veio o Congresso de façanha lá em Fortaleza. Até 3, 4 meses antes do Congresso de Fortaleza, eu como presidente eleito do Congresso de Recife, a gente participou ativamente disso, até uns 3 meses, 4 meses antes, ainda surgiu a possibilidade de não haver o Congresso de Fortaleza, devido àqueles picos de reincidência da pandemia. Mas o Congresso ocorreu e foi realmente um sucesso em Fortaleza. Teve cerca de 800 inscritos, 800 e pouco, um pouco menos que 900. E realmente foi surpreendente na época, porque foi o primeiro evento pós-pandemia. A gente ainda estava numa curva praticamente dentro da pandemia e foi um sucesso em Fortaleza. Baseado nesses números de evolução, a gente projetou, a projeção inicial da diretoria da SBC foi que tivesse 1.000 inscritos. Você me conhece bem, eu sou um cara meio agressivo em relação a esse tipo de coisa. Eu quero fazer o melhor, eu me dedico para isso. Então eu projetei uma meta pessoal de 1.200 participantes. Faltando mais ou menos 3 semanas para o Congresso, 2 semanas para o Congresso, a gente chegou à marca de 900. Com menos de 10 dias a gente chegou à marca de 1.000 e a gente chegou na semana do Congresso com uma marca de 1.050. A partir dali ficou evidente, porque muita gente faz a inscrição do Congresso de última hora, no local, nos últimos dias, isso é uma característica do brasileiro, de deixar para a última hora. Então ficou evidente que a gente chegaria aos 1.200. Isso já era um número recorde na história do Congresso Brasileiro de Coluna, mas esses números surpreenderam. A gente chegou a 1.200 participantes faltando 3 dias. No dia anterior ao Congresso, a gente estava próximo a 1.300. Ontem, que foi o pré-Congresso, a gente chegou a 1.350. Hoje ainda não tem os números de hoje, mas eu acredito que a gente vai passar dos 1.400 participantes. A gente está aqui agora no início do primeiro dia oficial de Congresso. A gente já vê aqui tanto as áreas de stand quanto as sessões plenárias
totalmente cheias, né? Então, realmente, eu acredito que a gente chegue aí a perto de 1.400, 1.500 inscritos, né? E isso representa um crescimento de 40%. Né? Assim, eu tenho conversado muito com o Emiliano é o presidente do próximo congresso em Curitiba, e eu disse que ele vai ter uma missão difícil, que é bater esses números. Sempre o congresso subsequente bateu os números dos congressos anteriores, exceto no Fortaleza por causa da questão da pandemia. Então ele vai ter uma missão de bater esses números, que foram surpreendentes. Nem eu, por mais otimista que eu seja, eu esperava ter 1.400 participantes. Então, em relação ao número de participantes, foi um recorde, além de outros números. Né? Fala um pouquinho pra gente dos convidados, né? A gente tem aqui talvez um dos congressos, não só em número de participantes, mas talvez um dos congressos da Sociedade Brasileira de Coluna com maior número de participantes internacionais. E eu queria saber como que você construiu e costurou essas relações para que a gente realmente conseguisse construir assim, uma agenda científica, talvez, das maiores, das melhores agendas científicas de congressos do mundo. Isso. Esse ano a gente teve um problema bom devido a isso. Né? Assim, a sociedade ela tem uma regra durante o congresso que os palestrantes, excetuando os convidados estrangeiros, os palestrantes obrigatoriamente são sócios, precisam ser membros quites da sociedade. E sempre a gente tinha um espaço importante para os brasileiros. Aqueles chefes de serviço, aquelas pessoas com um nível de publicação alto, aquelas pessoas que têm já uma presença garantida, que têm uma didática, eles estavam sempre ali. Eu falo que as pessoas de carteirinha estavam ali e estavam dando excelentes aulas. Mas esse ano a gente teve um problema em encaixar essas pessoas, porque a gente chegou ao número de 25 convidados internacionais e com nomes de excelência na cirurgia de coluna mundial, e a gente teve essa dificuldade em encaixar as pessoas que tinham merecimento por estar ali. Para a gente poder compor essa grade de convidados internacionais, houve uma parceria importantíssima e essencial com as sociedades parceiras, como a Sociedade Argentina. Hoje a gente tem no Congresso 4 sociedades parceiras. Quais são? A Sociedade Argentina de coluna, a SILACO, que é a Sociedade Latino-Americana de Cirurgia da Coluna. Isso. Temos, de forma oficial, a SILACO, a Sociedade Argentina, a SRS e a OSPINE. Então, a OSPINE, um grupo internacional, talvez o maior grupo independente internacional de ensino e pesquisa do mundo, presente aqui como pré-congressistas, inclusive do Congresso Brasileiro de Coluna. A Sociedade da Escoliose, Scoliosis Research Society, Sociedade de Pesquisa em Escoliose, já apoiadora clássica de várias edições aí do Congresso Brasileiro de Coluna. A SILACO, que é uma associação internacional de latino-americana de cirurgias da coluna, e a segunda edição do Congresso Brasil-Argentina de coluna. Então, realmente, superlativo, né? Você usou aí o termo superlativo. Realmente, esse é um evento superlativo. E como é que funciona para quem está assistindo, principalmente o cirurgião de coluna mais novo, que está entrando agora na sociedade, precisa entender um pouco mais o funcionamento da nossa sociedade. Nossa sociedade é muito importante e a gente não pode deixar de jeito nenhum que isso esfrie. Então, a SBC, ela não tem caixa. A SBC, ela sobrevive da anuidade, que é um valor, entre aspas, se você fosse pensar para a manutenção da estrutura, é um valor baixo, e ela sobrevive das sobras de congresso. Ou seja, é necessário que o que sobra no congresso mantenha a sociedade por 2 anos, até a próxima edição. Então a gente não tem caixa para bancar todos os custos de todos os convidados internacionais. Hoje a grande maioria dessas pessoas viajam apenas exclusivamente de classe executiva. Houve um aumento exacerbado do valor de passagens, ou seja, hoje em média um convidado internacional, em média, custa de 40 a 50 mil reais para vir para o Brasil. Sem incluir nesse valor o FII do convidado, que nesse caso especificamente nenhum cobrou, mas ele poderia cobrar. Nenhum cobrou taxa para isso. Então se a gente fosse calcular 40 mil reais para 25 convidados internacionais, a gente partiria de um custo de R$1 milhão. Ticket quase do Congresso. Então é impossível isso. Então as sociedades parceiras, elas trazem o convidado, a SBC ela entra com custo de hotel e de transfer interno, e com isso a gente consegue manter dessa forma. Então, a Sociedade Argentina trouxe 5 médicos, inclusive o presidente da Sociedade Argentina está aqui, a SRS trouxe 4 membros, inclusive o presidente da SRS está aqui, o Marino de Clever, a OSPINE trouxe 3 médicos, e com essa junção, o pessoal da endoscopia também trouxe. A gente também tem um suporte muito grande da indústria. A indústria traz speakers que têm relevância tanto para aquela indústria, para aquela técnica, para aquele material, mas que tem relevância científica para a gente. Então, mas por último, é uma prerrogativa do presidente do Congresso, no caso, nessa edição, eu costumo falar que eu não sou o presidente, eu estou como presidente, é uma coisa que é momentânea e temporária. O Congresso é da sociedade, não é de Carlos. Eu só estou aqui na função de viabilizar esse momento. Então,
como prerrogativa do cargo de presidente nesse momento, eu teria o direito a trazer 1 ou 2 convidados internacionais com os custos bancados pelo Congresso. Em 2016, eu fiz um short fellow de 3 meses com o Lenk, pouco tempo depois que ele tinha saído de St. Louis para Nova York, e eu consegui manter algum contato com o Lenk, de mandar e-mails. E o Lenk, que é uma sumidade na cirurgia de coluna, que modificou a forma como a gente vê a escoliose idiopática, ele passou recentemente, há pouco tempo, por um problema de doença, ele teve um infarto, e ele disse que até então ele não sairia mais dos Estados Unidos, excetuando para os congressos da SRS. Então ele já estava há alguns anos ausente de eventos que não fossem da SRS fora dos Estados Unidos. E eu mantive contato com ele e na esperança de modificar isso, mas era uma esperança um pouco... Eu estava preparado para a negativa, mas, como você sabe, assim, eu posso levar um não e eu não faço questão de levar não, né? Assim, levar não é uma coisa que me agride, né? Assim, eu levei não, tá bom, eu vou tentar de novo outro lugar e vamos. E, surpreendentemente, ele aceitou. Ele aceitou e realmente vem para somar e é a cereja do bolo do Congresso. Ele não é o Congresso, mas é a cereja do bolo. Eu digo assim, eu conversando com algumas pessoas, assim, a gente fez uma programação bem especial para o Lenk vir para cá, e eu conversando com algumas pessoas, eu disse assim, olha, o Lenk é mais ou menos o seguinte, o pessoal de fora que não sabe quem é o Lenk, disse, poxa, vai trazer o Lenk, alguns amigos de fora. Eu disse, olha, mas quem é o Lenk? Ele disse, é mais ou menos o seguinte, o Lenk é o Bonovox, certo? Ele estando ali, ele arrasta uma multidão. E realmente, após, a gente consegue consolidar isso em números, que após a divulgação em rede social do Lenk, houve um aumento expressivo do número de inscrições, mesmo 3, 4 meses antes do Congresso. Então, o Lenk veio como convidado pessoal meu, e por último, o Ranjou. O Ranjou é uma jovem, eu diria que é uma jovem, porque ele é mais novo que... Eu sou mais velho que eu. É uma jovem liderança, e vem do mesmo celeiro, na verdade. O Ranjou foi residente da Washington University com o chefe do departamento de coluna como Lenk, né? Exatamente. Então, e o Ranjou foi o segundo convidado internacional que vem para somar em assuntos muito peculiares que outros convidados não falam, como, por exemplo, as deformidades da coluna cervical, as doenças de mielopatia, a forma como abordar a cervical, porque o Ranjou, o portfólio do Ranjou é amplo. Uhum. Ele trata de deformidade pediátrica, então ele veio. Então, realmente a gente conseguiu formar esse time com 25 convidados internacionais e tá aí o que mostra o Congresso de tanta gente inscrita. Carlos, me responde, talvez aqui entrando já no aspecto um pouco mais pessoal dessa entrevista, me responde quais foram os desafios que você enfrentou aqui, não só do ponto de vista de organização, e eu quero saber tudo isso, mas também, em manejar o tempo, o seu tempo de família. Você, né, eu conheço você pessoalmente, trabalha muito, tem uma vida profissional extremamente atarefada, além de ações extra profissionais, como, por exemplo, o Brazilian Spine Study Group, o Mude a Curva. Como que você conciliou tudo isso e quais foram os desafios que você encontrou na organização desse evento? Vamos dividir. Os desafios foram, primeiro, sobre gestão de tempo. Isso é uma coisa complicada. Assim, você é do BSSG também, eu tenho diversas outras atividades, meus sócios na clínica, eu comuniquei de forma bem aberta a todos eles. Durante uns 6 meses antes do Congresso, até uns 6 a 4 meses antes do Congresso, eu consegui conciliar. Mas durante uns 4 meses, a vivência foi full dentro da organização do Congresso. Reuniões diárias, às vezes pela manhã, às vezes à noite. Eu costumava falar, Aninha Ana Lígia, quem não conhece, é um trator de trabalho da SBC, é um trator, enfim, trabalha de manhã, tarde, noite. Eu falava para a Aninha, Aninha, eu já falei hoje mais com você do que com minha esposa. Então, eu tive que abdicar de muita coisa. Então, um conselho que eu dou, para você fazer parte de um movimento, de uma sociedade, seja como presidente da sociedade, seja como diretoria da sociedade, para você fazer parte de um congresso, seja como presidente, comissão organizadora, por exemplo, a gente teve outras pessoas que trabalharam dessa forma também, como o Murilo na comissão científica, como o Fernando na comissão de temas livres, o Herreiro. Como o Dr. Robert na presidência da sociedade. O Anduja, realmente. E, então é necessário abdicar. Eu tive que abdicar, eu conversei com minha família, eu conversei com minha esposa, e ela entendeu isso nesse momento, entendeu? E eu garanti para ela que domingo eu volto para casa, né? Porque eu tô assim, ausente. Mesmo em casa era reunião online,
os pequenininhos gritando atrás, correndo atrás, entrando assim na tela para tentar se mostrar, mas a gente conseguiu, assim. Foi muito difícil a gestão de tempo, você tem que estar disposto a abdicar de alguns meses de convivência pessoal, familiar, amigos e alguns meses de convivência profissional. Mas o que você construiu aqui realmente mostra que valeu a pena, né? A gente Sem dúvida está nenhuma. totalmente encantado aqui com a estrutura, não só a estrutura física do espaço, né? O Rio Mar aí acomodou muito bem a gente. Esse espaço de patrocinadores, né? Essa sessão de exposição aqui, esse parque de exposição é fantástico. O conforto das salas, então até agora realmente tem, né, superado todas as nossas expectativas e você está de parabéns. E teve algum problema, alguma dificuldade na gestão desse Sem evento dúvida. aqui ou não? Foi tranquilo? A partir do momento também que você assume uma posição dessa, na nossa vida como médico, a gente resolve muitos problemas, e boa parte do problema dos outros, né? A gente é uma máquina de resolver problemas. E por ter muitas atividades extras, eu vinha organizando, eu não gosto desse termo em inglês, né, porque se usa muito esse neologismo de mindset, mas eu vinha organizando minha cabeça e venho conversando com meus produtos. Eu preciso organizar melhor meu tempo. Eu preciso organizar melhor meu tempo. Como eu faço isso? E o Congresso me ensinou algumas coisas, né? Me ensinou que eu preciso estratificar os problemas. Se eu tenho um problema para resolver até amanhã e eu tenho outro para resolver com um prazo de uma semana, esquece o do prazo de uma semana, resolve de amanhã. Quando você resolveu de amanhã, resolve o próximo. Aqui no Congresso mesmo, surgiram alguns problemas. Eu disse, olha, eu estou resolvendo o da tarde, o de amanhã eu resolvo depois. Então a gente precisa organizar o tempo, porque senão você vai ficar maluco e pior do que maluco é você não conseguir resolver as coisas. Eu ouvi uma vez uma frase com relação a isso, que falava exatamente isso, né? Existem 4 tipos de problema, né? Aquele que é urgente e que pode ser resolvido, aquele que é urgente e que não pode ser resolvido, aquele que não é urgente, mas que pode ser resolvido, e aquele que não é urgente e não pode ser resolvido. Exatamente. E aí, dessa forma, você consegue estratificar a sua prioridade, né? O que você vai resolver primeiro e com qual dedicação. Isso. Legal. Então, e aí a gente teve dificuldades tremendas. Dificuldades como faltando 3 meses do Congresso, o Rio Mar não tinha assinado o contrato, porque o shopping, ele não pode assinar o contrato no ano anterior, só no ano, mas ele assina um pré-contrato de intenção. E esse pré-contrato nunca é quebrado. Ou seja, existia a intenção, já existiam as negociações, já existia tudo isso. Mas até 3 meses antes não tinha assinado porque ia haver uma mudança no espaço. Veja, eu estava com a planta pronta, estava com tudo pronto, não houve uma mudança no espaço. Porque foi necessário, devido a uma vistoria de bombeiro, diminuir um espaço ali, aumentar outro espaço ali. Então, até a data, né? Se eu não me engano, o Congresso Brasileiro, ele habitualmente acontece perto da data de abril, maio, e que aqui em Recife, especificamente, é o período de chuvas, né? Então, que impossibilitava completamente essa data por uma questão climática. Exatamente. Da região, né? A gente está aqui num calor tremendo. Recife está com 35 graus de temperatura média, mas os convidados que vêm de fora, eles preferem vir para o calor. A gente tem praias, tem gente que vai ficar, que veio antes, do que eles preferem chuva. A chuva em Recife é torrencial, assim, impossibilita você se deslocar de um canto para o outro. As ruas alagam. Recife é uma cidade que está abaixo do nível do mar. É uma cidade que foi feita em cima de um mangue. Então, ainda não conseguiu se resolver essa questão. Choveu, eu costumo falar aqui, até uma brincadeira que eu penso, para alagar uma rua não precisa chover, só nublar o tempo. O tempo nublou, alaga uma rua. É a Veneza brasileira. Então a gente teve que mudar isso e deu certo. Muita gente reclamando do calor, é fato. Mas é melhor do que a chuva. Mas esse é o orgulho nordestino, é por isso que a gente está aqui. Carlos, fala pra gente rapidamente, assim, de bate-pronto, os números na sua cabeça. Você falou aí quase 1.500 inscritos, a gente deve chegar perto disso. Quantos convidados internacionais? 25 convidados internacionais, 4 sociedades parceiras, 250 trabalhos submetidos, 3 pré-congressos completamente lotados. 45 empresas parceiras nos estandes, 2 patrocinadores diamantes, arrecadamos em torno de 5 milhões de reais para a sociedade. Então, realmente são números assim, ultrapassamos todas as metas e realmente chegamos num patamar que extremamente expressivo. Eu só tenho primeiro a agradecer como membro da sociedade, como parte da diretoria, como tesoureiro desse congresso e como tesoureiro da sociedade por todo o esforço que você dedicou a essa empreitada. Realmente é impressionante te ver trabalhar, é um orgulho pra gente ter alguém, né, do seu quilate tocando
esse evento, essa iniciativa. Eu tenho certeza absoluta, a gente está no primeiro dia de evento, mas eu tenho certeza absoluta que esse será um marco histórico na trajetória da Sociedade Brasileira de Coluna. A gente está aqui diante não só do maior evento até hoje, mas que abre a porta para esse crescimento geométrico, né? A gente vê quase 40% de crescimento do último evento e eu projeto que para os próximos a gente continue nessa crescente. Sem dúvida. Né? A gente tem uma formação médica cada vez mais ampliada, a gente tem o interesse crescente na cirurgia da coluna, a gente tem aproximação muito grande com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que tem, né, um número expressivo de participantes que se dedicam exclusivamente à coluna. Então eu acho que a gente realmente está no caminho certo e ter alguém, né, como você, que tocou de pulso firme esse evento, realmente engrandece a nossa sociedade e prepara aí, deixa um legado importante para ser batido no próximo evento. Responsabilidade agora do Emiliano na próxima gestão. É isso aí, eu agradeço demais as palavras. O brasileiro, isso é uma coisa interessante, o brasileiro não sabe receber presente nem elogio. Fica, não precisa, não. Eu acho que a gente tem que receber. Realmente eu trabalhei muito para isso aqui. Não trabalhei só, é fato, viu? Assim, a gente tem uma equipe de apoio do SBC, uma equipe da diretoria do SBC, gente que vestiu a camisa e que dedicou. Realmente, o Congresso, ele vem para finalizar um trabalho que iniciou há 4 anos e teve seu pico há 3 meses para cá e agora a gente só está consolidando. Agradeço demais as palavras e realmente, Emiliano, se você estiver vendo, viu, Emiliano, se prepare que eu vou lhe cobrar. Carlos, para a gente finalizar aqui, eu queria que você olhasse ali para a sua câmera e deixasse uma mensagem específica para todos os convidados do Congresso, para, né, uma mensagem de agradecimento, né, a sua palavra. Eu queria que você desse seu toque especial aí nessa... É um prazer enorme recebê-los em Recife. Recife vinha, como eu falei antes, de 2007, ou seja, 17 anos para receber um evento dessa magnitude, um evento inovador, o primeiro evento desse porte dentro de um shopping, dentro de uma sala de cinema, dentro de um teatro. Então eu agradeço, olha, gostem, curtam, aprendam, convivam, façam novas amizades. O Congresso não é apenas simplesmente um local de conhecimento científico. O conhecimento hoje é democrático, você poderia adquirir conhecimento em outros locais, mas o Congresso é um ponto também de convivência, de fazer novos amigos, de rever novos amigos. Então vamos aproveitar esse Congresso, vamos aproveitar as atividades científicas e sociais. E eu estou aqui à disposição de todos. Todos têm meu telefone, meu e-mail e espero poder contribuir com a experiência desse congresso nos próximos congressos da sociedade. Muito obrigado. Parabéns, Carlos. Muito obrigado pela participação e desejo um resto de congresso maravilhoso. É um orgulho pra gente. Vamos em frente, Rodrigão. Um abraço.